Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que momento vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Gadelha, eu sou ex-membro de Aerodinâmica e eu vou estar ensinando um pouco mais sobre modelagem com superfície. Aqui estamos acompanhados da Sara e do Gabriel Galvão, né? Estão acompanhando nossa capacitação de superfícies 2.0. Então, essa aula de hoje eu quero explicar melhor, né, o que funciona cada uma dessas funções aqui, dessas ferramentas, e como trabalhar com superfície, né? Aqui vocês já podem ter um spoilerzinho, né, do que a gente vai estar fazendo nessa nossa aula. Não vai ser o carro todo, que seria maluquice, mas vai ser uma aplicação mais direta, né, numa superfície, que carrocerias de carro, né, essas peças que não são muito geométricas, né, tem uma forma mais orgânica, você fazer elas de uma forma mais tradicionalmente do CAD é bem difícil, então para isso que servem as superfícies. Tá, começar um pouco de como que funciona a criação de uma superfície no Solid. Deixa eu pegar aqui meu tabletzinho. Vou desenhar. Isso. Bem, no Solid, a criação de superfície ela ocorre principalmente de uma forma bem simples. Você vai ter duas curvas, né? Essa curva pode ser reta. E você vai usar, né, elas como perfil e vai ter... Você pode simplesmente conectar ela e isso daqui já faria uma superfície, né? Só que você não tem um controle muito bem de como que o Solid vai estar interpretando essa superfície. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode estar criando curvas guias. No Solid, elas normalmente são representadas com a cor roxa. Então, aí você faz a curva guia do jeito que você quiser. Aí você pode estar fazendo isso daqui só para você ter, né, uma direção melhor para o Solid seguir. Ele preencheria essa superfície. Mas você pode botar mais curvas ainda para o Solid entender melhor. Por exemplo, se a gente quiser que no meio dessa superfície ela tenha, ou seja, que nem um morro, né, ela for mais íngreme, a gente pode fazer isso. E o Solid vai entender que aqui ele é mais íngreme. No desenho não sei se ficou muito bom, mas eu vou estar mostrando para vocês dentro do Solid. E é basicamente assim que se cria a superfície, né, no SolidWorks. Só que esse método é muito limitado ainda. Que aqui a gente teria que ficar, para toda a superfície no Solid, ter que ficar fazendo isso seria muito trabalhoso. Então tem várias ferramentas de tornar o nosso trabalho mais prático. E essas ferramentas que a gente vai estar vendo hoje, né? Só para contextualizar o que eu estava falando. Aqui, deixa eu esconder esse esboço. Criar um esboço 3D mesmo, só para exemplificar. Que a gente vai ter, né, uma curva aleatória, uma curva qualquer. E aqui a gente pode ter outra curva qualquer também no espaço 3D. Então, esses seriam nossas curvas de perfil. Então, como eu falei, se a gente vir aqui em superfície, tem que sair do esboço primeiro. Se a gente vir em superfície e usar a superfície limite, por exemplo, eu selecionar essa curva como perfil e depois selecionar essa outra curva como perfil, só ele vai estar criando essa superfície já. Mas vocês viram que a gente não tem controle nenhum sobre essa criação de superfície. Ele foi lá e só preencheu entre elas. O que a gente pode fazer então? A gente pode criar, como eu falei, as curvas guias. Então eu vou criar outro esboço, pode ser no mesmo esboço, não tem problema, eu vou criar só para fins de praticidade, eu vou ligar essas duas curvas aqui e aqui eu vou estar fazendo a superfície do jeito que eu quero. Então, se for que eu quero essa barriguinha aqui, aí como eu falei lá, fazer ela ser um pouquinho mais íngreme no meio, então jogar isso para cá, né? Fazer ser mais íngreme. E aqui também. Aqui eu posso até fazer loucura. Vocês vão ver que o Solid, ele é meio burro às vezes. Eu imagino que ele não vai ter problema em fazer essa superfície, mas talvez ele tenha. Aqui vocês veem que eu joguei essa curva para o outro lado, então aqui ficaria uma forma meio de cela, né? Ficaria uma forma meio esquisita. Então vamos ver se o Solid vai conseguir fazer essa superfície. Que é algo
você trabalhando com superfície percebe bastante é que o Solid é bem burro. E lidar com essa burrice é o que mais causa estresse no Solid. Aqui, ó, você já vê que mesmo eu não usei nada dessa superfície, eu fiz a mesma coisa que na última vez. E vocês veem que ele já fez aqui tudo ao contrário. Como que a gente faz para resolver esse problema? A gente mexe nessas bolinhas daqui. Ó. Ou não. Cara. Era pra eu estar conseguindo inverter a bolinha. Mas eu não tô. Então vocês veem que o Solid é bem burro mesmo. Deixa eu apagar isso daqui pra não dar problema. Caralho. Aqui, ó, vocês veem que já não deu problema, agora ele fez direito. Essas bolinhas, o que elas fazem? Elas delimitam até onde você quer que a superfície seja criada dentro de uma linha. Isso daqui é bem útil, por exemplo, quando a gente está trabalhando com esboços complexos e a gente vai fazer uma superfície só numa parte do esboço, não utilizando todo o esboço. Aí agora, eu clicando nessa parte roxa daqui, a gente vai estar selecionando as curvas guias. Então eu gosto de usar esse Selection Manager que deixa eu selecionar de uma forma mais individualizada, né? Então para cada curva eu vou ter que criar um negócio aqui. Então não adianta eu tentar clicar todas de uma vez que ele vai dar erro. Ele vai falar que precisa de uma linha contínua. Ó. E grupo de identidade contínua. Tem que ir clicando uma de cada vez. Aqui. Vamos ver se ele vai dar problema. Pior que não. Então aqui a gente já conseguiu fazer uma superfície um pouco mais maluca, né? Então essa é a forma básica de criar superfícies. Só que para um projeto mais complexo, como a criação de um pacote aerodinâmico de carro, qualquer coisa assim, só isso daqui não basta. Então eu queria começar a nossa aula ensinando como que a gente cria referências visuais no Solid. Vocês muito provavelmente vão estar trabalhando com o chassi do carro ou envolvendo uma peça. Então você ter essa referência 3D já ajuda bastante, mas no meu exemplo aqui eu vou estar ensinando como que a gente faz para importar imagens para o Solid para a gente ter uma referência visual melhor. O exemplo que eu vou estar dando hoje é de uma Porsche 963. A gente vai estar fazendo aqui um para-lama do carro, não sei como chama esse em português. A gente vai estar fazendo só essa parte daqui, que já vai estar trabalhando com várias partes complexas aqui de superfície. Então, para isso, a gente vai importar 3 vistas do carro. A lateral, que vai ser a que a gente mais vai estar utilizando, a superior e a frontal. Como que a gente importa essas superfícies? Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, no plano direito. A gente clica no ponto direito e vamos fazer um esboço novo. Deixa eu só apagar. A gente está no esboço novo. A gente vem aqui, ó, em ferramentas. Não, é ferramentas? Não insere. É ferramenta, peraí. Ferramentas de esboço, imagem de esboço. Aí a gente vai estar selecionando algo que está na vista lateral no plano direito, então eu vou estar selecionando a vista lateral. Vocês veem que na imagem ela já dá a dimensão do carro na vida real. Então que a gente pode usar isso para fazer essa imagem ter a dimensão correta no SolidWorks. Então eu vou deixá-la aqui de qualquer jeito. Eu vou criar uma linha de centro com o tamanho real, que é de 5.100 milímetros. Então esse é o tamanho da nossa linha. Então a gente vem aqui na imagem e a gente vai aumentar ela até que nossa linha bata ali com o tamanho. Isso daqui não vai ficar perfeito. O ideal é que vocês tenham uma imagem de melhor qualidade do que a que eu tenho. Eu vou deixar... Seria bom saber onde está a origem, né? A origem está aqui. Deixa eu botar isso na origem para ficar mais fácil. Então eu vou deixar, né? Eu vou deixar o carro como se as rodas estivessem tocando no chão e a frente dele está na origem. Então aqui o ponto mais
externo dele tá, mais frontal dele tá na origem. Isso está sendo feito no olho, então não vai ficar perfeito. Tá. Uma coisa importante também é que vocês veem que a imagem ela tá muito forte, então isso pode dificultar um pouco na hora de estar fazendo esboços ao redor dela. Então o que a gente pode fazer é mudar a transparência da imagem. Para fazer isso é só vir aqui, né, nessa barra de transparência, vem a imagem inteira e aqui a gente pode estar alterando. Eu vou deixar em torno de 65% de transparência, que eu acho que vai ser um valor bom. Aí fazer a mesma coisa para as vistas laterais e para a vista frontal e superior. Então aqui para a vista frontal, vendo um novo plano frontal, deixa eu sair do esboço aqui. Aqui é um novo esboço, ferramentas, ferramenta de esboço, imagem de esboço, frontal HD, ali. Novamente ele está aqui já com o tamanho real, né? Então eu vou pegar aqui da origem, vou dar 1000 para esse lado, porque a nossa vista vai estar no centro, né? Aqui. Aqui, não sei, a gente dá pra... Não sei se dá pra botar a imagem. Eu queria saber. Peraí, deixa eu... Não sei se a imagem tem um centro de gravidade dela. Imagino que não, então... Nosso trabalho não vai ser tão fácil de centralizar ela. Mas eu acredito que aqui tá bom. O que dá pra fazer também é crescer a linha pro outro lado e ver se tá bem centralizado. Vou aumentar mais um pouco a imagem. Acho que tá bom. Aí de novo, 65. Aí agora é só fazer a mesma coisa para a vista superior. Aqui a gente vê um problema, né? Que não está alinhado com o eixo que a gente quer. Então a gente pode vir aqui, ó, e botar 90 graus. Ele já vai alinhar. Eu queria saber se tinha como... Acho que não vai ter como alinhar. Vou tentar aqui. E aqui o bom é que a gente já tem os esboços, né, as linhas de referência dos outros esboços. Então aqui a gente já pode utilizar essas próprias linhas para estar acertando essa daqui. Acho que já tá bom, já. E aqui a gente pode ver que bateu realmente com as duas vistas. Novamente. Isso daqui é fundamental, porque como a gente vai estar trabalhando com peças mais complexas, você querer fazer tudo do zero não vai dar certo. Tem uma referência visual muito importante. Por exemplo, a gente vai estar fazendo aqui essa roda. Como a gente sabe, a roda ela vai estar... roda não, né? A gente vai estar fazendo o paralama dela. Então a gente consegue saber que vai estar nessa parede limite daqui. Então o que a gente pode fazer é criar agora uma geometria de referência, né? Um plano, a partir do plano direito, que está a 1000 milímetros de distância do plano direito. Que a gente sabe que é o limite do carro na lateral. Então ele deveria estar bem alinhado. E está. Então a gente agora tem esse plano de referência, a gente vai estar criando o esboço
nesse plano aqui. Então a gente vai estar fazendo agora essa geometria. Tem várias formas de a gente fazer essa geometria, né? Eu vou estar utilizando o spline porque a gente consegue contornar bem isso daqui. Se a gente quisesse simplificar, a gente poderia fazer isso daqui a partir de um círculo, né? Como se todo esse paralama fosse um círculo perfeito. Pelo desenho a gente vê claramente que não é. A gente vê que ele vem aqui. Então a gente pode acertar isso aqui com o nosso spline. Depois a gente ajeita. Para spline eu gosto sempre de deixar uma tangente à outra, que isso garante uma coesão entre todas as curvas e evita problemas futuros. Então, agora você pode ir ajeitando aqui as splines do jeito que você quiser. Se o Solid me deixasse. Não ficou legal isso. Deixa eu tirar esses dentes. Tá. Para tirar essas relações é só você clicar 2 vezes na linha, ele vai abrir essa tabela daqui, você clica na relação existente e clica deletar. Deixa eu ajeitar isso. Mais ou menos. Esse ponto ficou muito para cima. Tá, deixa eu ver se agora dá pra... O Solid não tá de bem comigo. Eu vou tirar essa relação então. Só que agora vocês podem ver que tem essa parte daqui que não é desejável pra gente, né? Tem essa parte do círculo que não é desejável pra gente. Deixa eu só fazer aqui, terminar o outro lado. O que a gente quer é só esse contorno mais externo aqui. Então a gente vem em aparar entidades e só fazer isso daqui, ele já corta tudo. Então aqui a gente já tem o nosso perfil de interesse. Então saindo do esboço a gente consegue ver aqui. Então o que a gente pode fazer agora? Assim, é bom você ter uma imagem... Não, 963. Para saber, né, como que vai se comportar a peça que você está fazendo. Como você... Vocês estão me ouvindo, alô? Alô, sim. Aqui minha internet deu uma caída. Tá, né? Então, além do blueprint, é bom ter uma imagem legal de como fazer. Vocês fazendo um projeto do zero, o que eu recomendo é você desenhar, né? Por exemplo, um pacote aerodinâmico. Você já tem o chassi, você vai para... ou imprime no papel, ou se você tiver algum programa de desenho no computador, em tablet, pega o chassi, faz essas vistas, né? Pega a vista lateral, frontal, desenha mesmo.
para você ter essa visualização melhor do que você vai fazer, para não chegar na hora de fazer o CAD, você está completamente perdido, tem que fazer tudo do zero. Que aí vai ser uma frustração danada. Então você ter já esse primeiro espaço de dados, de ter essa referência visual é muito importante. Então aqui, como a gente vai estar fazendo só esse front fender, né? Observação, eu realmente gostei disso. Eu não sabia que dava pra botar a imagem. Pois é. E realmente vai ser muito útil agora. Eu adorei. Não, isso aqui é muito importante, cara. Eu vou fazer uma hipótese, né? Vocês como engenheiros devem estar bem familiarizados com isso, de que essa parte superior daqui também tá nesse plano mais exterior do carro. Eu sei que na vida real essa parte é bem curva. Aqui, ó, a gente consegue saber que ela é bem curvinha. Mas aqui eu vou supor que ela é reta. Que ela é simplesmente uma reta. Então a gente vai vir no esboço. Pode ser no próprio esboço. E agora a gente vai estar modelando essa parte um pouco mais complexa. Isso aqui, mais ou menos. Ou o que a gente pode fazer é pegar esse esboço daqui e dar um offset nele. Se eu conseguisse selecionar. Por que eu não estou conseguindo selecionar? Tá, deixa eu fazer um offset de identidade. Ele já fez aqui. Aí a gente vê até onde vai. Acho que uns dos 5. Que aqui eu tô querendo fazer contabilizar essa parte. Essa parte daqui, né? Deixa eu fechar isso. Então ele com esse offset ele já fez todo esse trabalho pra gente. E com esse trabalho feito aqui já daria pra gente fazer as nossas primeiras superfícies, né? Já daria pra gente estar fechando nossas primeiras superfícies. O que eu acho que eu vou fazer agora, deixa eu ver só aqui se isso faz sentido. Aqui, supor que isso daqui é assim. E aqui eu vou fazer isso daqui, ó. Não. Botei mais aqui. Caraca. Pronto. Então aqui já dá pra gente fechar nossas primeiras superfícies. Então, para fechar essa superfície, tem várias maneiras. A gente poderia usar uma superfície plana, já que isso está tudo num plano e está tudo no mesmo esboço, seria uma ferramenta ideal para se usar. A gente poderia usar uma superfície livre, a gente poderia usar a superfície full loft, também daria certo. Então vocês vão ver que para uma superfície tem várias maneiras de fazer. Então a gente vai começar agora a entender qual que é a melhor ferramenta para cada tipo de superfície. Para esse tipo de superfície daqui, que está tudo dentro de um mesmo esboço e ele é plano, a superfície plana é que melhor se encaixa. Vocês vão ver que eu vou clicar aqui, ela já ficou toda amarelinha. Então ela é bem simples de fazer. Qual que é o problema da superfície plana? É se você tiver um esboço não fechado, ou um esboço mais complexo, se você quer fazer uma superfície só numa parte do esboço, ela não vai dar certo. Ela não vai dar certo de jeito nenhum. Então você teria que já ir para outra forma. Qual seria uma outra forma? Seria usar uma superfície livre, por exemplo. E a dele, Oi. acho que tá travando real. Mas aí vai estar travando para vocês, porque a minha internet está ruim, mas a minha gravação não vai dar problema. Vocês querem que. É melhor vocês avisarem mesmo, para vocês entenderem também, né? Aí eu caí. Alô, alô? Voltou. Estamos te ouvindo agora. Eu tava Voltou. falando que tá minha tela ainda para vocês? Ah, tá. Eu falei que pra vocês vai estar ruim, mas pra quem tá vendo no futuro, no vídeo, não vai ter problema, porque é a minha tela que tá sendo gravada. Ah, ótimo. Aí. Onde que cortou? Que eu tava explicando das superfícies. A superfície que dava pra fazer. Então, a superfície plana é mais indicado nesse cenário, porque ele tá no esboço fechado, simples. Então aqui eu já poderia clicar e daria certo. A gente já tem nossa primeira superfície. Mas eu vou dar o exemplo agora da superfície limite.
que é o que a gente usou naquela superfície mais complexa lá. Então a gente teria os perfis, então eu poderia selecionar aqui esse aro mais externo, ele todo, dar o OK, selecionar o aro mais interno, aí aqui ó, ele vai ter essa pontinha também. Isso é sempre bom prestar atenção se você está selecionando tudo. E aí como superfície, como curva guia, aqui. Não, vocês veem que desse problema que apareceu aqui esse negócio. Deixa eu tirar isso. Vem aqui, Selection Manager. Pois é, essa como curva guia. E essa como curva guia. Não era necessário fazer essas curvas guias, mas é sempre boa prática, tá? Aí vocês vão ver que a superfície também vai dar certo. Mas vocês viram que já foi muito mais complicado fazer essa superfície do que do outro jeito. Usando a superfície plana. Né? Então eu vou fazer com a superfície plana também por... Eita. Não é pra salvar. Por questão de boa prática, que é só clicar aqui e pá, foi. Então aqui a gente já tem a nossa primeira superfície. Outra superfície que daria pra fazer já, as outras duas superfícies, é a gente extrudar isso daqui pra dentro pra ser a casa do pneu. Como que a gente faria isso? A gente pode vir aqui no esboço 6. Editar esboço. E a gente botar aqui uma linha a mais, ó. Mas aí vai dar problema na outra superfície, tá? Por que que isso aconteceu? Porque, como eu falei, essa superfície, ela aqui tá vendo duas superfícies fechadas, então ela não sabe o que fazer. Então deixa eu dar um Ctrl Z. Pronto, voltamos. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar um esboço 3D, apesar que o nosso esboço vai ser reto, mas é só para questão de facilidade, né? Que a criação de esboço 3D é muito mais prática. E aqui a gente vai poder fazer essa superfície aqui dentro também. Então a gente vem em superfície. Aqui não daria para usar a superfície plana para fazer, apesar disso daqui ser uma superfície plana, não daria para utilizar a superfície plana pelo fato de que ele não está tudo num esboço só, né? Então aqui a gente vai ter que, infelizmente, usar a superfície limite, que é um pouco mais trabalhosa. Então a gente consegue selecionar aqui de novo toda essa parte do ar interno. E selecionar a curva guia. Tá, vocês veem que deu uma bizarrice aqui, né? Por que que deu essa bizarrice? Porque eu acredito que seja que só tem um perfil aqui. Então eu vou editar esse perfil, editar a seleção, né? Eu vou tirar metade dela. Deixa eu apagar. Selection Manager. Para aparecer essa janelinha, eu estou clicando com o botão direito do mouse e eu seleciono aqui o Selection Manager. Vocês viram que aqui já não deu problema. Aqui já está com essa curva guia, eu vou criar outra ali em cima. Aí pronto, a gente tem aqui essa superfície. Ah, mas essa superfície não faz sentido tá aqui. Aqui é um buraco. Então a gente vai usar agora mais um novo recurso, que é o de superfície de offset. O que é esse superfície de offset? Ele vai pegar essa superfície e vai jogar para alguma direção normal dela, né? Então, deixa eu só selecionar, porque às vezes, se você está com alguma coisa selecionada e você clica num recurso, ele vai já automaticamente usar esse recurso na superfície que dá e às vezes ele buga. Então é sempre bom você garantir que você não está com nada selecionado. Então, superfície de offset, vem aqui. Aí eu quero jogar para trás. Eu não sei quanto que é para trás, eu vou chutar aqui uns 300 milímetros. Deixa eu ver se faz sentido. Não, um pouquinho mais. 350 milímetros. Aí vocês veem que ele jogou para trás, mas
ele deixou essa daqui. Deixa eu ver se eu não me engano tem uma opção de... Não, não tem. Então ele deixou a superfície aqui, mas a gente não quer essa superfície aqui é um buraco. Mas no Solid você não pode só chegar aqui nessa superfície e clicar Delete, que ela vai dar problema pra caramba. Vocês veem que apagou a nossa superfície de offset, a gente não quer isso. Então a gente tem que usar uma ferramenta específica para apagar essa superfície daqui, que é excluir face. Então a gente clica aqui e vai excluir. Tá. Esse é um problema que eu nunca passei. Tem problema para excluir corpo. Bizarrice do Solid. Então, isso é algo que nunca tinha acontecido comigo, mas foi uma solução simples. E ao invés de a gente utilizar excluir face, a gente utilizou essa função de excluir corpo, que deve estar aqui em recursos. Ou você pode simplesmente pesquisar aqui no pesquisa, eu não sei onde está essa função de excluir corpo, nunca... Esse foi um erro que nunca aconteceu comigo. Então aqui a gente já pode fazer mais uma superfície que é essa interna. Então para fazer novamente agora a gente vai utilizar uma nova função, que é a superfície pull-loft. A superfície pull-loft ela funciona de uma maneira muito semelhante à superfície limite. Então às vezes é uma área muito cinza de qual que eu vou utilizar. Só que a superfície pull-loft ela é ideal para você utilizar quando você tem tipo dois perfis muito aparentes e caminhos também muito óbvios para onde ela tem que seguir. Nesse caso, como que foi uma extrusão reta, eu não vou precisar utilizar nenhum tipo de curva guia. Só de eu botar os perfis ele já vai fazer bonitinho. Mas se a gente quisesse, por exemplo, fazer um formato mais diferente aqui dentro, a gente poderia usar essas curvas guias que o Solid também, tipo, fazer aqui uma parábola assim, para ele fazer meio que um donut. Ele conseguiria fazer isso. Então o Superfície Loft aqui tem uns desenhinhos explicando até como que ele funciona melhor. Então ele é mais ideal para esse tipo de cenário de utilização, né? Então, Selection Manager, novamente. A gente já tem aqui a nossa casinha do pneu pronta agora. Então isso daqui já é um trabalho bem legal de se fazer. E vocês viram que é bem simples. Então agora vamos fazer o resto, né, do nosso paralama. Vou voltar para o plano que eu criei, né? Esse plano mais aqui. Plano 1. Fazer um novo esboço. Agora a gente vai fazer, a fim de simplicidade, supor que tá isso tudo, essa parte aqui do paralama tá todo esse mesmo plano. Então, vamos pegar isso daqui, assim. Eu vou fazer de uma vez só, que aí o Solid talvez entenda melhor o que eu quero fazer. Algo mais ou menos assim. E aqui assim. Aqui a gente vê um problema do desenho que isso daqui, essa parte não está horizontal, né? Então, o que eu vou fazer? Botar isso para vir aqui coincidente. E ele já aceitou porque esse daqui está com a relação de estar horizontal. Então, aqui a gente já tem essa parte do nosso paralama. Deixa eu só ajeitar um pouco. Então aqui já daria pra gente fechar mais uma face, né? Mais uma superfície. Só que a gente vê que ela tem um pouco dessa curvatura. Então ela não seria perfeitamente reta. Como que dá pra gente fazer isso?
Agora que a gente tem essa nova superfície, dá pra gente fazer um plano nela e supor que essa parte vem daqui até esse plano também. Então a gente vai criar um novo plano de referência. Então, geometria de referência. Deixa eu sair do esboço. Geometria de referência, plano. A gente pode só ficar na superfície daqui e botar aqui para zero. Mais fácil. Então agora a gente tem um plano coincidindo com essa superfície. E para não ter que fazer o esboço todo de novo, a gente pode vir aqui, criar esboço e utilizar a função de... Cadê esboço? Usar a função de converter entidades. Então a gente clica em converter entidades e a gente usa esse último esboço que a gente fez. Pronto. Agora ele pegou todo esse esboço e trouxe para cá. Então a gente já tem, a gente poderia fazer de novo nessa questão do loft, só que como eu falei, a gente quer que agora ele tenha uma curvatura aqui para cima, né, para representar melhor o carro na vida real. Então como a gente pode fazer essa curvatura? A gente pode pegar um esboço 3D, né? Vou criar um esboço 3D. Pegar, por exemplo... A gente poderia fazer uma curva um pouco mais maluca, mas eu quero fazer uma curva comportada. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a reta aqui. Deixa eu pegar isso. Supor que eu quero que suba, sei lá, 3 centímetros, então 30 milímetros, né? Eu vou trazer isso daqui pra cá. Isso não tá legal. Eu queria poder pegar o ponto aqui, mas vocês veem que ele não tá aparecendo a opção. Deu pra pegar esse ponto. Então o que que dá pra fazer? Dá pra eu pegar aqui essa vista, então como eu estou no esboço 3D, vocês veem que ele fez isso daqui num ponto qualquer, né? No caso ele usou essa imagem como referência, o que não me interessa. Então eu posso aqui partir desse ponto aqui, então agora está tudo no mesmo plano, né? Agora está tudo no mesmo plano. Eu clicar agora nesse ponto, clicar aqui, vou estar coincidente. Então ele vai estar no mesmo plano, na posição que eu quero, apesar de ser um esboço 3D. Então agora eu tenho um ponto que eu quero, eu posso só criar aqui e ele vai fazer tudo bonitinho. Então tem umas maluquices, né? Algumas gambiarras que dá pra fazer com sólido. Como isso daqui nada me interessa. Que eu não estou conseguindo cortar. Por que eu não estou conseguindo cortar? Tá. Vamos fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Agora para trazer aquela curvatura a gente usa a ferramenta de fillet. Era para eu conseguir botar 30, porque não vai. Tá 25. 29 até. Fazer a mesma coisa para esse lado. Bom, isso vai trazer essa curvatura aqui para o carro, né? A gente consegue ver. Então aqui a gente já consegue estar fazendo o loft. Então a gente vai para a superfície, loft, selection manager. Então uma coisa legal de se ver já também é que o loft funciona para você não precisa estar tudo no mesmo esboço para funcionar. Isso a maior parte das superfícies, né, das ferramentas de superfície funciona assim. Por que deu problema? Pronto. Maluquice. Tá,
Já vi que eu fiz merda aqui, peraí. O que me interessa, na verdade, é só essa parte de cima, né? Eu tava marcando mais do que eu queria. Então, só essa grande curva aqui que me interessa. Vocês veem que ele tá dando problema. Isso é algo bem comum de se acontecer com o SolidWorks. Então o que a gente pode fazer? A gente pode testar alguma outra forma de criar superfície, por exemplo, utilizando uma superfície livre. E se o problema persistir, a gente vai ter que mudar alguma coisa no nosso esboço. Ah, descobri porque está dando erro. Que como a gente fez o negocinho lá que eu me esqueci o nome, o fillet, a gente tem que pegar essa partezinha daqui também. Então, lembrando que tem que estar sempre tudo em contato com o outro, senão não dá certo. Então, provavelmente esse era o motivo do nosso loft também não tá dando certo. Deixa eu ver que agora vai dar certo. Exatamente. Então aqui a gente agora já tem essa parte mais arredondada. E com isso dá pra gente... Vocês veem que quando a gente faz uma superfície, os esboços que estavam fazendo a superfície, né, delimitando a superfície, eles somem. Pra gente fazer voltar, é só vir aqui e exibir eles, então a gente consegue ver. Pra cá, e pra esses esboços, a gente também consegue usar a superfície plana. Não conseguimos porque parte da que fecharia essa superfície, na real, de outro esboço. Então, como eu falei, para a superfície plana funcionar, tem que estar tudo dentro do mesmo esboço. Então, aqui a gente vai ter que utilizar a própria superfície limite mesmo. A superfície limite acaba sendo a mais utilizada, né? Então, aqui... Que agora a gente vai fechar essa parede, né? A gente pega essa parte mais externa, a parte mais interna. E a gente vai usar aqui essas duas retas com curvas guias, questão de boa prática, apesar de ter bugado aqui. Deixa eu ver se dá certo. Aquilo era só um bug visual, vocês veem que não teve problema na hora de criar a superfície. Então aqui a gente já está praticamente com o nosso paralamas pronto, né? Só que ele ainda está muito pouco sem detalhes. Se a gente ver aqui no carro, a gente consegue ver que o carro tem vários detalhezinhos no paralama. Como essas grandes saídas aqui para aliviar a pressão. E a gente não representou isso no nosso carro, né? Então, o que a gente faz agora? A gente faz um esboço por cima, cria todo o esboço para fazer superfície por fora. Não, tem uma ferramenta muito útil que é a linha de divisão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ver aqui no plano superior, criar um esboço. E a gente vê mais ou menos onde a gente quer que tenha esse corte de alívio aqui de pressão, né? Supor que seja mais aqui no esboço dá pra ver. Então fazer algo mais ou menos assim aqui. O que a gente pode fazer? Como esse lado está obstruído, né, pelo desenho, a gente pode fazer do outro lado e fazer um mirror. Então a gente pode vir aqui. Fazer algo mais ou menos assim, usar o filete para pegar. Deixa eu pegar esses detalhezinhos, deixa eu botar aqui 30 de volta. Aí aqui o filete vai ser um pouquinho maior, sei lá, 100. Aqui 100 também. Vou botar um 30 aqui para trazer. Então agora a gente quer que isso vá para o outro lado, então a gente usa
Vamos espelhar entidades, né? Então a gente vai estar espelhando em relação ao plano direito. Não está dando para espelhar em relação ao plano direito? Por que não? Isso é meio bizarro. Mas o que a gente pode fazer então? É fazer uma linha de centro aqui em relação à nossa origem. E agora sim, espelhar a entidade. Ah, tá, é o que eu estava clicando errado. Agora eu já entendi o meu problema. Então, primeiro é a entidade a espelhar. Então, a gente quer espelhar isso daqui. Agora, espelhar em relação a plano direito. Então, vocês veem que ele já veio aqui para esse outro lado. Então, agora, a gente pode pegar isso daqui. A gente vem em superfície, né? Primeiro vamos sair do esboço. Vamos em curva e linha de divisão. Então, o que a linha de divisão faz? Ela vai pegar esse esboço e vai projetar em uma superfície. A gente consegue ver que tem 3 tipos de divisão. Tem a silhueta, a projeção. É que a silhueta e a projeção são muito parecidos. Né? E eu não vou mentir, eu não sei bem exatamente a diferença entre eles. A intersecção que é mais diferente, ela é bem interessante. Se você tiver 2 superfícies em contato, você pode usar essa ferramenta de intersecção entre as superfícies. Você vê que entra 2 superfícies como parâmetro. E ele vai criar um esboço dessa lente de contato. O que a gente quer agora é a projeção. Então a gente vai pegar esse esboço que a gente fez, a gente vai projetar, né, nessa superfície e nessa superfície daqui, né, que a gente vai querer fazer todo um buraco nela. Então aqui, vocês veem que a gente tem agora essas superfícies projetadas. Então para abrir o buraco, novamente não dá para só chegar aqui, clicar e clicar delete. Não vai funcionar, a gente tem que utilizar excluir faces e excluir essas faces daqui. Então agora a gente tem um buraco. Só que esse buraco, vocês veem que também tem um buraco não desejado, né? Tá mostrando meio que o interior do carro. Se a gente olhar aqui na imagem real, a gente consegue ver que tem uma parede. Aqui a parede é preta, então não dá pra ver muito bem. Mas isso daqui não é ideal. Então o que dá pra gente fazer? Novamente a gente vem agora superfície por loft. Deixa eu ver se dá pra eu selecionar direto o perfil. Não, não dá. Vai ter que... Eita. Selection vai ter que ir selecionando. Parte por parte. Aqui a gente tem o nosso primeiro perfil. Aí, Selection Manager. Aqui foi tudo? Não. Vamos assim. Aí vocês veem que ele já criou perfeitamente, porque como está projetado, né, a gente não teria um problema de precisar de uma curva guia. Então aqui a gente tem o nosso buraco feito. Então, para a criação de detalhes, essa ferramenta da curva de projeção é muito importante e muito interessante de ser utilizada também. Se a gente fosse fazer, por exemplo, o farol do carro, a gente poderia usar essa curva para delimitar os limites do farol e cortar. A gente não precisa estar excluindo as faces, né? A gente pode só deixar ali, para a gente ter uma delimitação, tipo fazer a porta do carro, a gente faz todo o carro, né? Toda essa parte do carro e depois na porta a gente faz essa projeção lateral da porta e usa a linha de divisão para cortar as superfícies e você já ter todo o formato da porta bonitinho. Então essa ferramenta daqui é crucial na utilização, né? E essas são as ferramentas que você vai mais estar utilizando na hora de trabalhar com superfície. Só que agora eu vou passar por cima de algumas outras que são interessantes também. Começar por aqui, né? A superfície estudada, o que é que ela faz? Ela estuda a superfície. Então se eu pegar aqui, por exemplo, essa superfície, não deu certo. Deixa eu pegar outra superfície, por exemplo.
Não, eu confundi. Essa superfície estudada eu não sei direito bem como funciona. A superfície por revolução, ela é bem didática, né? Você vai ter um esboço, por exemplo. Deixa eu fazer aqui do lado de fora. Deixa eu pegar... Cadê o plano direito? Deixa eu criar um esboço no plano direito. Vou fazer... Eu quero fazer um vaso, por exemplo. Fazer algo meio maluco assim, só para exemplificar. Vai ser mais uma gota, né? Não vai ser um vaso. Aí eu posso fazer aqui superfície por revolução. Aqui o eixo de revolução. Seria bom ter feito um eixo. Deixa eu... Preparo. Deixa eu pegar... Acho que vou usar a linha de centro mesmo para o nosso eixo de revolução. Então, cadê a superfície? Superfície por revolução. Aí ele já entendeu que essa linha daqui é o eixo de revolução, né? A direção cego. E o 360, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir isso daqui. E ele não vai fechar completamente, vocês veem que está abrindo aqui, né? A nossa gota. Né? Como a gente quer fazer, por exemplo, agora fechado, usa os 660 e aqui a gente tem uma gota. Então a superfície de revolução seria bem útil para a gente fazer o pneu, por exemplo, que a gente só faz o perfil do pneu e depois dá uma revolução nele. Então essa superfície de revolução, dependendo da aplicação, ela é bem útil também. A superfície varrida, ela parece um pouco a superfície de revolução, só que a gente vai ter um perfil e vai ter um caminho por onde esse perfil vai ser passado. Então, deixa eu apagar esse esboço. Então, essa superfície varrida, ela é muito interessante para projetar asa, por exemplo. Então, se eu fosse pegar esse carro daqui, né? E deixa eu vir aqui para plano direito, fazer o esboço. Vamos supor que aqui a gente tem um perfil de aerofólio aqui atrás, né? Na real tem um perfil de aerofólio aqui atrás, mas eu vou fazer um perfil de qualquer jeito. Então aqui a gente vai ter um perfil de aerofólio. Deixa eu só... Sei lá, algo mais ou menos assim. Um perfil de aerofólio muito mal feito. Tá. Então vamos supor que esse seja o perfil de aerofólio aqui dessa asa. Eu sei que essa asa, ela vem reta, né? Então ela vem reta, mas vamos supor que se ela fosse que nem na Fórmula 1, ela não fosse reta. A gente, essa aqui, por exemplo, criasse um esboço 3D. Né, é aqui, isso aqui. Eu não sei se está no plano. Eu acho que não vai ter problema de eu criar isso no plano. Faz sim, tem que pariu. Deixa eu fazer do jeito certo, em vez de ficar usando o esboço 3D. Então a gente quer criar uma curva, né, nesse plano do biquinho aqui. Como que a gente faz isso? A gente vem em recursos, geometria de referência, plano. Então a gente pode pegar, por exemplo, o nosso plano frontal e a gente clica nesse biquinho daqui, ele vai trazer o plano que a gente quer fazer para cá. Então a gente... Aqui esboço. Aí vamos fazer um caminho mais complexo, por exemplo, que ele vem reto, aí depois sobe, fica reto de novo. Algo bem comum de se ver na Fórmula, sai na asa dianteira, não na asa traseira. A gente pode suavizar um pouco mais esse caminho daqui. Eita, já estava com filhas, né? A gente pode suavizar um pouco mais esse caminho, fazer algo assim.
para não ficar com essa aqui, né? Então, aí como que funciona a superfície varrida? A gente vai vir, né? Superfície varrida. Então, ele entendeu o contrário, a gente não quer que nosso esboço seja, né? A gente quer que esse esboço seja o nosso perfil e essa linha daqui vai ser. Então aqui a gente vê que formou, né, a nossa asa com uma geometria mais complexa. Então essa parte aqui de superfície varrida é muito importante, principalmente na criação de asas, né? E para outras partes do pacote aerodinâmico também com certeza, mas aqui a gente consegue ver uma aplicação prática. A superfície preenchida... Eita. A superfície pull loft limite a gente já passou por ela, então vou pular. A superfície preenchida, ela preenche. Ela é meio esquisitinha. Eu acho que eu tô confundindo, né? Não sei como que usa a superfície preenchida. Caraca. A superfície preenchida eu não sei direito como que ela funciona. Agora essa parte aqui de freeform é bem interessante. Como vocês viram, quando a gente faz uma superfície, a gente delimita ela principalmente pelos perfis e pelas curvas guias. A gente não tem um controle muito direto de como que essa superfície vai sair. Aí que entra o freeform. O freeform, a gente vai estar mexendo diretamente na superfície. Tá. Qual que foi o problema que deu aqui no freeform? Porque como tem esse buraco daqui, seria uma geometria muito complexa para ele estar funcionando. Então deixa eu criar uma superfície um pouco mais maluca, mas só que simples, para a gente estar utilizando esse freeform, né? Deixa eu fazer aqui, né, no começo. Da aula, pegar algo, uma superfície aleatória, mas sim. Mas eu não sei se ela é maluco o suficiente. Oi? Você fez aquela da asa, mas eu não sei se é maluco o suficiente. Não, é que você vai ver o que eu quis dizer. Tá, deixa eu... Superfície limite. Eu nem precisava estar usando selection manager. Tá, aqui. Aqui é o freeform, o que eu vou fazer? O freeform, ele entra nessa aqui, a gente consegue ver as direções da superfície e com isso a gente consegue adicionar curvas de controle para controlar como a superfície está fazendo. Então seria como a gente estivesse controlando as curvas guias, né? Apesar de a gente não ter feito nenhuma curva guia. Então o que a gente vai? A gente vai adicionar a curva e ele vai aparecer a opção aqui, da gente botar a curva onde a gente quer. Então, por exemplo, eu quero mexer aqui mais para o meio da superfície. A gente colocando essa curva, a gente consegue clicar nela. E a partir disso surgem essas setas que a gente consegue estar mexendo. Então a gente pode mexer livremente ou utilizar o eixo aqui para estar mexendo mais controladamente na superfície. Então aqui a gente consegue ter um controle quase que absoluto da superfície. A gente consegue fazer umas maluquices bem malucas. Se eu jogar isso daqui lá para cima, por exemplo. Eu posso até... Aqui é onde você tem praticamente o controle total da superfície que você está criando. Mas qual que é o problema do freeform? O fato de você ter controle total não quer dizer que você tem controle total. Então às vezes você começa a fazer umas maluquices e você nem percebe o que você está fazendo. Então essa é um... Você vê que ele deu problema aqui porque essa superfície não faz sentido físico. Essa é uma função que você tem que usar só em última instância. O jeito certo de você controlar a superfície é através dos esboços. Então você fazer várias curvas guias, não está ficando do jeito que eu quero, bota mais uma curva guia, porque você usar esse freeform, a chance de dar problema é muito maior. Deixa eu apagar essa superfície aqui. Superfície plana a gente passou, superfície de offset a gente passou, superfície regrada
seria como se fosse a gente fazer essa parte mais interna do pneu, a gente impõe uma regra, a gente faz uma parte da superfície e impõe uma regra para seguir, né? Na planificação de superfície, a gente pegar uma superfície mais complexa e planificar em relação a um plano, por exemplo. Se eu quisesse planificar essa superfície em relação a esse plano, a gente poderia fazer isso. Então, selecionar. A gente pode planificar em relação a isso daqui, por exemplo. Você vê que ela trouxe essa superfície daqui e planificou para cá. Então, o que isso daqui é interessante? Quando a gente estiver trabalhando com faz tipo na parte do chassi, por exemplo, para você pegar o perfil da boca de lobo. Isso daqui é uma das formas. Eu imagino que tem outra forma, se eu não me engano. Mas essa é uma forma de se fazer isso também. Eu perdi essa parte. Como que tu fez? Ah, tá. A gente vem aqui, né, cadê? Planificação de superfície, a gente vai clicar na superfície que a gente quer planificar. E a gente quer planificar como se fosse uma dobradiça. A gente vai em relação a alguma aresta, algum ponto. Então eu peguei, por exemplo, essa aresta daqui, ó. Deixa eu... A gente faz a boca de lobo assim. Então, isso é bem útil na hora de fazer boca de lobo. Por que não tá selecionando? Ué. Agora ele não quer funcionar. Tá, foi. Aí aqui a gente consegue ver a malha, né? Que ele vai pegar cada pontinho desse e fazer uma projeção nesse plano daqui, né? Então aqui vocês veem que a álgebra linear realmente é útil. Isso daqui é nada mais nada menos que uma matriz de transformação. Então isso daqui não é muito útil não é muito prático pra gente da aerodinâmica, mas é legal saber, né? Da escolher fácil. Cara, o filete eu nunca consigo fazer funcionar numa superfície. Deixa eu tentar aqui. Eu nunca consigo fazer o filete funcionar numa superfície, é bizarro isso. Existe, mas eu nunca consigo fazer isso funcionar. O chanfre é a mesma coisa que o filete, só que sem ser arredondado, então eu também nunca consigo fazer funcionar. Estender, era isso que eu estava confundindo com superfície preenchida. O estender a superfície, ele faz o que ele faz, né? Ele estende a superfície, só que qual é o problema dele? Vocês viram aqui? Eu queria estender toda essa parte daqui. Só que essas duas superfícies, elas não fazem parte do mesmo corpo. Então o recurso não funciona. O que não é bem chatinho. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, ó, eu poderia... Caraca. Maluquices do Solid. Como essas partes fazem tudo parte do mesmo corpo, eu poderia estender aqui se eu quisesse fazer meio que uma aberturinha. Por que tá dando problema agora? Por quê? Porque a minha distância está muito grande. Mas se eu botar tipo 10 milímetros, você vai ver que vai ficar mais comportado. Então, eu estender a superfície e ele estende a superfície. Bem autodidático isso aqui. Mas eu não quero estender a superfície. Aparar a superfície. Esse aparar a superfície ele é bem interessante. E ele é bastante importante para nossas aplicações. Então, deixa eu fazer aqui uma superfície conflitante, né? Deixa eu pegar... Deixa eu ver como eu posso fazer isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um esboço. Vou fazer um esboço aqui qualquer. O que eu vou fazer? Eu quero fazer aqui uma superfície que vai estar com intersecção com essas outras superfícies daqui. Vamos supor que isso daqui seja a parte do chassi interno do carro, alguma coisa assim. Aí... Deixa eu agora fazer esboço 3D. Eita.
Quero fazer algo bem desleixado mesmo, não precisa de nenhuma precisão, fazer de qualquer jeito aqui. Só por fazer. O que me interessa aqui é criar uma superfície que esteja interseccionando isso daqui. Né? Criar uma superfície, limite, selection range. Pronto. Agora vocês podem ver que a superfície está passando por essas duas. Isso daqui não é legal. O que a gente pode fazer então? A gente pode aparar essa parte que está passando por essa superfície. Eu acredito que isso vai ter um problema. Peraí, deixa eu ver se eu consigo liberar isso. Tá. Eu não sei se vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Porque tem uma parte que tá... O ideal seria eu fazer isso completamente... Caramba. Ai, ai. Deixa eu ver. Aqui já é bom que eu ensino outra coisa. Vocês vão ver aqui que eu vou selecionar esse perfil. Só que eu não quero que ele venha até aqui embaixo, né? Eu só vou querer utilizar essa parte agora. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa bolinha daqui e eu trago e vai dar essa opção de eu travar essa bolinha aqui. Então agora quando eu for criar a superfície, ele vai ignorar essa parte aqui de baixo. Eu faço a mesma coisa pro outro lado. E a opção do ponto, travei. Vou usar superfície guia. Pronto. Agora eu crio essa superfície que está toda aí. Então vamos supor que eu não quero que essa parte daqui fique para fora. O que eu faço? Eu venho aqui em aparar a superfície. Então, aí eu vou ter aqui a ferramenta de aparar. Então, o que é a ferramenta de aparar? Vai ser, no caso, essa parte daqui. Ou não. Se isso daqui, a gente vai selecionar isso daqui. Tá certo isso? Não, ao contrário. Vocês podem ver que ele cortou essa parte daqui, ó, de baixo. Essa ferramenta de aparar a superfície, ela é meio confusa mesmo. Então, Mas eu acho que cortou, né? Só que a outra ainda tá aparecendo. tá que eu fiz errado. Ferramenta de aparar a superfície aqui. Não. Ué. Cortou essa parte daqui. Então, essa ferramenta vai no empirismo mesmo, né? No tentativa e erro. Tem uma lógica por trás dela, só não aprendi ainda. Não, vocês veem que agora cortou aqui embaixo. Porque na real, minha ferramenta não é essa. Eu quero que a ferramenta seja isso daqui. E o que eu quero... Aí que eu clico no que eu quero manter. Então, como eu quero apagar essa parte daqui, eu vou clicar nessa parte de fora. Ó, você vê que aqui tá roxo e aqui tá azul. Aí agora foi, ó. Me lembrei. E apesar agora isso daqui fora ainda ficou, mas a gente tirou, a gente já parou aquela parte que a gente não queria. Então essa ferramenta de aparar, ela é confusa de utilizar, mas ela é bem útil. E esse cancelar parar, não sei o que faz. Ele só volta?
Mas ele volta. Ele cancela a parada. Ele nunca quer ficar parado. O costurar a superfície é muito importante. Deixa eu só excluir essa superfície maluca aqui que eu acabei criando. Deixa eu tirar a visibilidade. O que esse costurar a superfície faz? Vocês podem ver que toda vez que eu clico em uma superfície, é uma superfície diferente. Esse costurar a superfície, ele vai literalmente costurar todas as superfícies e transformar como se fosse um corpo só. E por que ela é tão importante? Na aerodinâmica, a gente vai estar trabalhando em superfície, mas na hora de fazer simulação, todo o processo de validação, os softwares eles não conseguem trabalhar com superfície, eles precisam trabalhar com sólido. Porque para eles isso daqui é infinitesimamente pequeno, eles não conseguem trabalhar com isso daqui, né? Para eles tem que ser algo sólido, tem que ter um ponto aqui, tem que ter um logo atrás. E a superfície isso não acontece. Então a gente precisa trabalhar com objetos sólidos. Como que a gente consegue transformar várias superfícies num objeto sólido? É através desse costurar a superfície. Nesse nosso caso não vai dar certo. Por quê? Porque ele está com várias partes abertas. Então como que a gente pode mudar isso? A gente pode fechar... Já está em esboço, já. A gente pode fechar todas essas superfícies. Então... isso aqui. Eu queria fazer reto. E tá reto já aqui? Tá, né? Não. Ai, ai. Bem. Os mistérios do Solid. Puta que pariu. Ah, entendi o problema. Ai, caralho. Eu posso clicar aqui ao longo... quero ao longo de Z, então clico aqui ao longo de Z. Que aqui deu problema. Puta que pariu. Não era pra ter dado problema. Será que tem alguma... Tá. Vamos ver se... deixa eu ver aqui. O ideal é nunca estar usando o esboço 3D para esse tipo de coisa, que vocês podem ver que... então, deixa eu... coincidente, pronto. Aqui então já dá pra gente fechar toda essa parte lateral aqui, né? Então, superfície... como eu falei, a superfície plana não vai dar certo porque a gente não está tudo num esboço bem definido. A gente vai ter que apelar para superfície preenchida mesmo. Aqui vocês podem ver que ele já ficaria bonitinho, só que sempre por questão de boa prática é bom você usar... eita. Nesse caso é direção 2, né? No Loft seria curva guia. Mas por que questão de boa prática? Às vezes você pode achar que está bonitinho, só que ele não está necessariamente bonitinho. Aí você vai fazer todo esse trabalho, vai chegar no final e vai falar, ué, por que minha superfície não está dando certo? O que está dando problema? Aí vai ser uma micro região que não tem superfície preenchida e você nunca vai achar porque você não prestou atenção na hora de fazer isso daqui. Então é sempre bom você botar isso como curva guia, que é que você está garantindo que entre essas duas superfícies não tem nenhum buraco ali no meio. É aqui eu quero ver o esboço. Pra gente fechar essa superfície aqui agora.
Isso pra cá. Fazer a mesma coisa aqui na frente. Só pra gente conseguir ver melhor, a gente não vai estar mais usando essas referências. Esses planos também podem sumir. Esse plano. Pronto. Esboço 3D. XY. Deixa eu usar agora, parar pra gente ver. Esse é de esboço, agora é só Selection Manager. Essa parte de baixo. Não. Selecionei a aresta errada. Aí aqui tem que selecionar essa partezinha também. Sempre importante estar atento a esses detalhes. E aqui agora é só fechar toda essa superfície de trás. Novamente está com bug visual, mas exatamente, é só bug visual mesmo. Então agora, pode parecer que ele seja um objeto sólido, mas se eu usar aqui uma vista cortada, a gente pode ver que ele ainda é oco por dentro, o que não seria útil para a gente simular essa peça, por exemplo. Então como que a gente faz? A gente vem costurar a superfície, a gente seleciona tudo isso daqui. Eu achei que ali não tem nada selecionado, acho que não tem. E a gente queria criar sólido e mesclar a entidade, né, para deixar tudo uma coisa só. Porque aí qual que é o problema que ele deu aqui? Essa parte de trás da superfície, além de eu não ter clicado aqui, não sei se está selecionado. Deixa eu ver. Acho que está tudo selecionado. Acho que deixa eu tentar de novo. Mas eu acho que eu sei qual que foi o problema que deu ali. Então, qual que é o problema? Essa superfície daqui, ela não faz sentido físico na hora de criar um sólido com ela. Né? Porque é uma chapa aqui que não tem para onde virar sólido. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui espessar. Não dá certo. Então, o sólido tem esse problema às vezes. Você só consegue fazer certas coisas com uma superfície só. Se a gente fosse espessar essa superfície primeiro e depois espessar essa daqui, a gente teria essa parede entre as duas superfícies, ficaria com isso daqui, daria problema pra gente. O que não é legal. Então, a minha solução vai ser um pouco mais radical. Eu vou excluir essa face daqui. Tem que fazer aquele negócio de novo. Então agora a gente vai vir
costurar a superfície, vamos selecionar isso tudo, criar sólido. E agora, se a gente vir aqui com nossa corte, a gente pode ver que, de fato, temos um sólido. Então, essa nossa peça ela está ideal para a gente fazer simulação com ela, tanto simulação de análise de estresse, de deformação, quanto CFD. Nenhum tipo de simulação numérica funciona com superfícies, então sempre que a gente tem que estar trabalhando com superfície, se a gente quiser fazer simulação, a gente precisa transformar um corpo sólido. Espessar, eu acabei de mostrar para vocês, né? Ele espessa superfícies. O cortar com superfície, eu imagino que essas duas ferramentas eu nunca utilizei. E aqui a gente termina todas as ferramentas de superfície do Solid. E como exemplo eu queria mostrar para vocês aqui também, né, uma coisa que eu fiz, né, todo esse conhecimento com esse carro daqui, e a partir dessas aulas vocês já estão capacitados para estar fazendo peças complexas com um carro inteiro. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante aí e que se divirtam muito fazendo superfícies. Eu adorei, tem muita coisa que vai ser muito útil pra mim agora e pra estrutura. Vou até pedir pra eles verem o vídeo. Tá realmente muito bacana. Arrasou, Gadena. Que bom que vocês Arrasou gostaram. mesmo. Eu fiquei assistindo, só pensando, nossa, isso teria sido muito útil no carro fantasia. Pô, eu queria ter feito isso com vocês antes, só que período passado estava complicado. Eu entendo. Mas só que muito que vocês viram aqui agora é prática, né, galera? É verdade. É prática, então vou dar um dever de casa para vocês. Passe. A que eu mais gostei foi o negócio que eu mais gostei foi da imagem, não sabia dessa. Vocês vão ter que modelar esse carro inteiro para mim até amanhã. Não, brincadeira. Vai esperar um pouco, então. Não, brincadeira. Não, é só. Pô, pega qualquer coisa básica assim e tenta praticar, porque se não fizer nada aí não adianta nada ver o vídeo, tem que praticar. Mas é isso. Sim. Deixa eu parar de gravar aqui. Boa noite a todos. Não, bem.